Oi, turma do primeiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos encerrando mais uma semana. Chegamos à nossa sexta-feira. Eu espero que vocês estejam com saúde, com paz nos lares de vocês. E vamos ficar em pé para a gente fazer uma acolhida, nos movimentar. Hoje, na sexta-feira, nós temos aí aula ainda de matemática e aula de recreação. Mas para quem veio primeiro assistir essa aula de ciências, não esqueça aí que nós vamos fazer uma acolhida bem movimentada. Então vamos lá. Eu quero que você me ajude, tá certo? Porque eu sei que você já conhece todos os movimentos dessa música, tá certo? Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Todos nós precisamos um do outro, não é verdade? Eu preciso de vocês, vocês precisam da tia, e assim nós vivemos em harmonia. Lembrando também que quando falamos de viver um com o outro em harmonia, nós lembramos do nosso símbolo da nossa escola, não é? Das mãos unidas ali, e que nós possamos estar unidos ainda mais todos os dias, tá certo? Então vamos lá. Na nossa aula de ciências da sexta-feira, nós vamos aqui para a página 168 para realizar a correção, tá bom? Onde na página 168 nós temos aqui um pequeno resumo de tudo que a gente estudou nesse módulo que encerrou. E o que foi que nós estudamos? Vamos observar lá na página 168. O que estudei? Em nosso dia a dia, utilizamos diferentes objetos. Eles podem ser produzidos com materiais variados e utilizados para finalidades diferentes. Olha só, para o estudo, nós utilizamos o quê? A mochila, a régua, o apontador e a borracha. E que eles servem para diversas coisas. Para vestir, nós utilizamos o que? A roupa, a blusa, aqui no caso, que é o material dela é a lã, né? Nós estudamos nesse capítulo os materiais, as suas origens, estudamos também sobre o uso, para que serve cada material desse. E também tiramos algumas dúvidas lá no nosso plantão, nas nossas terças-feiras, onde vocês têm um encontro comigo a partir das 9h15 da manhã às 10h30. Na página 169, nós tínhamos ali dicas, não é? Ampliando saberes, onde vocês poderiam estar lendo esses livros, tá? Aqui nessa segunda opção, além da leitura, vocês também teriam um link, que é esse link aqui, para ver o grupo Nizingua de Capoeira Angola, mostrando aqui os diferentes objetos e de onde eles utilizam, de onde eles tiram esses objetos. E na página 170, nós tínhamos aqui a atividade que vocês iriam realizar. No dia do plantão, algumas crianças acabaram realizando a atividade junto, não é? Comigo e a outros colegas, e foi muito divertido. Eu quero convidar você que ainda não conseguiu assistir, que se tiver a oportunidade de assistir, participe, não fique com vergonha não, é tão legal assistir as aulas. Então vamos lá. Encontre e circule na cena abaixo 8 animais. A cena, essa cena aqui da paisagem, e você iria procurar 8 animais. Então, quais foram os animais que nós conseguimos encontrar aqui na imagem? Vamos lá. O pássaro, as crianças falaram que era uma cutia, eu acredito que seja, né? Uma cutia, um pato, o macaco, a cobra, a minhoca, o peixe e o sapo. Encontramos os 8 animais que foram pedidos. Então, vamos lá. Agora circule abaixo
o nome de dois componentes não vivos presentes nessa cena. Lembra que eu falei sobre os componentes, sobre os seres vivos e os componentes não vivos, que eles às vezes estavam no mesmo ambiente? Pois era isso que você ia procurar. Nós sabemos que os animais que circulamos aqui, eles são os seres vivos, porque eles apresentam as características dos seres vivos, que são o quê? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, não foi? E os seres não vivos, eles não têm essas características. Então, observando aqui os componentes que nós temos, que não fazem parte dos seres vivos, nós tínhamos o quê? A água, onde nós iríamos circular o nome água, e nós tínhamos também as rochas. Foi colocado aqui o nome animais, água, plantas e rochas. Os animais, eles são seres vivos? São, porque eles têm as características dos seres vivos. A água, ela tem as características dos seres vivos? Ela não tem. Ela não nasce, ela não cresce, ela não pode se reproduzir, ela não morre. Então a água ela não se encaixa, né, nas características dos seres vivos, ok? As plantas, elas são seres vivos? São, não são, pessoal? As plantas nascem, elas crescem, elas se reproduzem através dos seus frutos, não é? E elas, com o tempo, algumas plantas chegam a morrer. E as rochas, elas têm as características dos seres vivos. Alguns de vocês aí já viram a rocha crescer. A rocha é sempre daquele tamanho, né? E ela não consegue se reproduzir de jeito nenhum. Então, a rocha também era um componente não vivo que você iria circular. Circulava a água e a rocha, ok? Lá na página 171, a imagem ao lado é de um objeto desenhado por um aluno do artista e cientista italiano Leonardo da Vinci. Olha só, é esse objeto aqui. Assinale o objeto representado na imagem assim. Então você ia dizer que esse objeto aqui foi fácil, não foi? Era uma bicicleta ou era um carro? Acertou quem falou que era uma bicicleta, porque é uma bicicleta antiga, certo, pessoal? Para vocês terem uma ideia, é de 1490, né? Então faz muito tempo. Lá na questão B, você já utilizou um objeto semelhante a esse? Em caso afirmativo, conte aos colegas em que situação isso aconteceu. O item B, as crianças que estavam participando do plantão conseguiram responder. Mas você que não conseguiu participar do plantão e escreveu aqui embaixo, eu corrigi, tá bom? Está ótimo. Questão de número 3. Pinte as partes da imagem que contém um pontinho, aquele pontinho preto lá, e descubra um objeto. O objeto que nós descobrimos, que vocês descobriram, era a tesoura. Em geral, para que utilizamos esse objeto? Converse com os colegas. E as crianças falaram também lá no plantão, e alguns de vocês falaram. Nós utilizamos a tesoura para recorte. Utilizamos esse material na escola, em alguns afazeres de casa, não é verdade? Então vamos lá. Também que ela serve para cortar papel, tecido, plástico, vários materiais. E na página 172, que era a última página aqui do módulo que nós iríamos trabalhar, falando também sobre reciclagem. E dizia assim: Igor quer destacar os objetos que não utiliza mais e que não podem ser reutilizados, a fim de que sejam reciclados, né? O que é reciclado, pessoal? Reutilizado, professora. Ok. Para isso, ele deve separar os objetos de acordo com o material de que são feitos, colocando-os nas lixeiras adequadas, nas lixeiras corretas. Ligue cada objeto à lixeira na qual ele deve ser destacado. Então, nós tínhamos aqui a
lata de sardinha, para onde é que ela seria ligada? Para o metal, na lixeira amarela. A garrafa aqui de vidro, ela iria para o vidro, para a lixeira verde. A garrafinha de plástico para a lixeira vermelha, que é a lixeira para o plástico. E as revistas velhas, jornais velhos, papéis que já não servem mais, foram para a lixeira azul, a lixeira de papel, né? Quando a gente separa o lixo assim, fica mais fácil para organizar e acontecer a reciclagem, que é a reutilização, ali onde vão reutilizar aqueles materiais que talvez para a gente não sirva mais, mas passam por todo o processo de transformação e podem ser reutilizados, ok? E na aula de hoje, ainda de ciências, nós vamos passar para outro assunto, um assunto que vocês conhecem, que vocês já viram também, onde nós vamos iniciar o capítulo 5 do módulo 3, tá certo, pessoal? No capítulo 5 do módulo 3, nós vamos falar sobre o dia e a noite, tá certo? Como é que nós diferenciamos o dia da noite? Quem é que pode me dizer? Algumas crianças falaram que diferenciam através do sol, né? Deixa eu escrever aqui, através do sol. Outras crianças diferenciam o dia da noite através da lua e as estrelas. A lua e estrelas. Por quê? Que durante o dia, não é? O tempo é bem claro e durante a noite há uma escuridão, não é verdade? Outros falaram também sobre as luzes. Durante o dia, as luzes se tornam apagadas, professora, na rua as luzes não ficam acesas, porque o sol consegue iluminar tudo. E durante a noite, as ruas ficam com as luzes acesas, não é? As casas ficam muito iluminadas e tem várias características que nós podemos dizer que separam o dia da noite. Mas vamos lá, no nosso capítulo 5, na página 134 e 135, nós temos aqui uma imagem, ó. Prestando bem atenção, vocês vão ver que o céu, ele parece que foi mudando de cor, foi acontecendo algumas modificações, onde nós podemos destacar onde é dia, onde é noite, não é verdade? Estão vendo aí? Olha só, você já deve ter notado que ao longo do dia podemos observar diferentes componentes no céu. Qual foram esses componentes que eu falei agora? O sol, a lua, as estrelas. Além disso, você também deve ter percebido que a luminosidade, olha aí que vocês falaram, né, da luz que muda, dos ambientes muda, influenciando as atividades que os seres vivos realizam, tanto nós, pessoas, como os animais, né? Durante a mudança do dia e da noite, nós temos atividades diversas. Algumas pessoas, durante o dia, têm atividades diferentes da noite. Por exemplo, durante a noite, né? Você passa a noite toda acordada e o dia todo dormindo, como é que você faz? A maioria das pessoas passam a manhã acordado, o dia acordado e a noite descansando, repousando, dormindo, não é verdade? Outra situação, não é? Algumas pessoas trabalham pela manhã, outras trabalham pela noite. Então, assim, essas atividades que nós realizamos durante o dia, não é? Elas vão mudando também alguns nomes. Algumas crianças, que talvez até seja o caso de vocês, não conseguem
aprender a expressão de falar de almoço e de jantar, né? O almoço é no período do dia e o jantar é no período da noite, certo? Então, essas ações que nós realizamos, essas atividades que realizamos durante todo esse período, tanto do dia como da noite, são ações que fazem parte do nosso cotidiano, dos seres vivos, tá? Tem também aqueles, sem falar só dos humanos, só da gente, tem também os animais que têm os hábitos, tem animais que têm hábitos noturnos, que durante a noite eles realizam as atividades, como se alimentar, como passear, e outros que realizam esses hábitos durante a manhã, durante o período em que o sol está aí bem mais forte, em que a luminosidade se mostra mais, tá certo? Então lá na página 135, que é essa página aqui, ó, o que é que você vai fazer? Onde tem o item A, diz o seguinte, a faixa 1, que é essa faixinha aqui, ó, que vocês estão observando, mostra o local durante o período do dia ou o período da noite. Observando bem a faixa 1, o que é que você pode identificar desse período? Qual é a característica que vai me dizer que esse período é o período do dia ou o período da noite? B. A faixa 4, que é essa última faixinha aqui, ó. Toda a imagem ela está dividida, ó. 1, 2, 3, 4, tá? A faixa 4 mostra o local durante o período da noite ou do dia. Você vai observar de acordo com as características que eu falei desses momentos, tanto do dia como da noite, e vai dizer que período é esse, tá bom? C. O que você observou na imagem de cada faixa para responder as questões A e B? Quais foram essas características que você visualizou? Aqui na imagem 1, né, e na imagem 4, que são as imagens que você vai observar, como foi que você conseguiu responder? Não é só o local que está diferente, porque o que nós queremos ver é a característica do dia. O que foi que mudou desse ambiente? Ficou um ambiente mais escuro, um ambiente mais claro. Os componentes desse ambiente, né, que podem ser o sol e a lua, eles se caracterizam em qual dessas faixas? Onde é que eles poderiam estar? Tá bom? Resolveu essa atividade bem simples, você vai fazer o seu nome depois de colocar as respostas. Não esqueça lá de registrar a data, tá certo? Eu tenho certeza que foi uma atividade super fácil, tá bom? Um beijo pra vocês, um bom final de semana, mas nós ainda vamos nos encontrar na aula de matemática. Para você que ainda não assistiu a aula de matemática, espera um pouquinho que ainda tem. E para quem já assistiu a aula de matemática, não é? Tchau para você, um beijo e até a próxima semana.